Olá, bom dia. Tudo bom, pessoal? Bom dia, Jeane. A gente já começa, tá? Tô só aguardando entrar mais um pessoalzinho aqui. Nossos números subirem um pouquinho. E aí a gente já dá start aqui no nosso ciclo técnico. Oi, Silvia. A gente imaginou que as pessoas tivessem dificuldade em instalar os softwares. A nossa primeira parte da aula vai ser sobre isso, tá? Sobre essa instalação. A gente vai fazer junto com vocês e quem conseguiu também, a gente vai instalar uns pequenos módulos aí no nosso software para a gente conseguir tratar os dados e fazer as outras atividades, tá bom? Então, a gente vai ter uma atividade guiada agora no começo para fazer essa parte de instalação. Silvia, inclusive, se você puder explicar qual foi a dificuldade que você teve aí no chat, a gente já pode ir pensando sobre isso. O que a gente tinha pedido era para vocês instalarem. Bom, primeiro, bom dia a todo mundo, né, gente? Imagina, pode educação. A gente tinha pedido para vocês instalarem dois programas, que é mais ou menos como se fosse um só, né? Mas você tem que primeiro instalar um que chama o R, que é o programa de verdade, que é uma linguagem, né? E depois o RStudio, que é o programa que a gente usa para trabalhar com essa linguagem, que é mais... E aí eu não sei se você teve dificuldade em instalar o R e o RStudio, ou se foi alguma coisa depois disso, só para a gente ir pensando aí como ajudar. Mas acho que a gente pode, de toda forma, Rodrigo, ir dando início, tá? A gente vai hoje, então, trabalhar, pessoal, aqui no... começar o nosso ciclo técnico. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Hoje a gente vai ter o Rodrigo e o Tiago, tá? Vocês já conheceram os dois, o Tiago lá no nosso módulo 2, o Rodrigo no módulo 3, na última aula. E aí hoje a gente vai começar a manusear um pouco mais os softwares e os dados e as bases de dados. Então, nessa primeira parte da aula, o Rodrigo vai ajudar a gente aí a instalar, fazer essa instalação, né, tanto do R quanto do RStudio. A gente vai também instalar alguns pacotes, tá, dentro desses programas que vão nos ajudar a fazer alguns tratamentos, a fazer algumas análises, tirar, né, alguns resultados aí. Então, o Rodrigo vai tocar essa primeira parte da aula, tá bom? Tá, tô vendo aqui o que a Silvia comentou, que pode ser falta de espaço, né? Você sabe que existe até um um jeito de rodar o R na nuvem, que eu esqueci agora onde é, mas depois a gente pode... Tem mais do que um, né? Mas podemos ir começando, Maria, damos um tempinho? Como é Pode, que... claro, podemos começar. Ah, Eu cheguei a disponibilizar para vocês lá na nossa plataforma, né, um tutorial breve de como fazer essa instalação, tanto do R quanto do RStudio. E o papel de parede de Van Gogh do Rodrigo é, de fato, maravilhoso. Então, eu disponibilizei essa instalação lá, esse tutorialzinho, para vocês seguirem. Eu imagino que algumas pessoas realmente tenham tido dificuldade, tá? Apesar de ser algo simples, não é algo comum para a gente, né? Quando a gente abre, quando a gente vai fazendo as coisas, às vezes tem algumas indicações aí que não são muito comuns. Então, vou passar aqui para o Rodrigo para ele tocar, né, Rodrigo, esse começo aí de aula com a gente. tá, então vamos lá. Então, ó,
Bom, esse Van Gogh é para a gente sentir, né, na quarentena, de ficar muito em casa, querer me sentir assim, mais no campo, nem que seja virtual, né? E aí, então, primeiro em relação ao comentário, ó, já vi que teve resposta. Comentário da Silvia, que parece que não conseguiu instalar o RStudio por falta de espaço no computador. O RStudio ele não é muito pequeno também, não é gigante, que nem o QGIS, por exemplo. O QGIS é bem grande, que estava lá no módulo 3 também, né? E aí, ó, então, a dica é, quem tem um computador aí, ou por algum motivo não conseguiu instalar e acha que o problema é mais do computador, então não tem muito que a gente solucionar, aí a opção é rodar o ER pela nuvem, online, né? Então, tem alguns sites que fazem isso. O Alberto já deu uma dica aqui, valeu, Alberto, que é o Google Colab. Tá? O Google Colab é um site, uma plataforma do Google para colaboração de produzir código e analisar dado, né? Então, tem muita coisa lá em R e em Python. Então, quando eu falo R, a primeira coisa assim, é meio estranho falar. Quando eu falar, que programa você usa? R. Mas R o quê? Não é R? É tipo, é um nome muito pequenininho, né? Quando você escreve uma letra, então é meio esquisito. Então, quando a gente fala R, o que a gente está falando? A gente está falando de uma linguagem de programação que é específica para estatística. Então, ela é muito boa para estatística e não é tão boa para outras coisas, né? Mas ela faz, enfim, dá para você fazer quase qualquer coisa. Por que a gente... Então, a gente vai trabalhar com R, que é essa linguagem, e o programa que a gente vai trabalhar em cima dessa linguagem é o RStudio, tá? Que foi o que a gente pediu para vocês instalarem. Quem tiver com dificuldade, então pode dar uma olhadinha aqui no chat, teve uma sugestão do Alberto, que é um link de como rodar o R na nuvem com o Colab e o RStudio Cloud. Perfeito, são os dois que eu conheço também, tá? Então, vou até dar o link aqui no chat para vocês. Você só tem que se inscrever ali, aquela coisa, põe e-mail, login e tal, e aí você pode rodar o que a gente estiver rodando no R, no nosso computador, você pode rodar na nuvem. Então, ele vai estar rodando num computador de alguém lá no Vale do Silício, provavelmente, ou na Índia, sei lá. Tá? Então, para todo mundo poder brincar um pouco, mesmo quem está sem espaço no computador. Então, perfeito. RStudio Cloud e o Google Colab. Maravilha. Então, o que é o tal do RStudio, né? E aí, por favor, gente, quem estiver tendo alguma outra dificuldade de instalação, fala para a gente, tá? Então, eu vou botar, fala no chat, enfim. Então, eu vou botar um scriptzinho. O que é um script? Então, qual que é a grande vantagem? Por que a gente está falando, pô, por que a gente vai programar, sabe? A gente só quer analisar os dados, gente, não quero programar, né? Por que é importante, ou por que você ganha um poder programando, né? Porque você passa a fazer coisas que você não imaginava. Você pode fazer qualquer análise, mas é qualquer análise. Você tem uma ideia louca, eu vou separar os alunos assim, dos alunos assado, agora eu vou pegar só as escolas assim, vou fazer uma análise de X, mas assim, qualquer coisa que você inventar, você consegue fazer no R. Qualquer tipo de análise, qualquer tipo de resultado, enfim. Então, programar tem essa vantagem. É parecido com você ser um super cara que manja o Excel, né? Mas dá para fazer mais coisa do que um super cara que manja o Excel, é mais ainda. Mas é tipo isso, né? E aí, a parte ruim é que, assim, você não vai ter muito botão ali, você vai ter que escrever. Então, para tirar a média, você vai ter que escrever média. Não é tão difícil assim, né?
E a outra parte ruim é que demora um pouquinho para você começar, que é a curva de aprendizado, né? Então, o comecinho ali, você fica umas duas, tipo violão, você fica lá umas semanas meio, não consegue nem tirar um som direito do negócio, mas quando começa a decolar, você ganha um poder bastante grande aí de análise. Então, eu vou botar... E aí, como é que funciona? Então, na programação, você escreve umas linhazinhas de código que a gente chama de scripts, tá? E aí, para começar, eu fiz um scriptzinho para ajudar na instalação, para quem já conseguiu instalar o RStudio, tá? Esse scriptzinho vai ajudar na instalação de pacotes, de bibliotecas, tá? Então, o que são... Opa, cadê? Sumiu. O que são bibliotecas? Biblioteca é uma das outras vantagens aí do R, né? Que é como o R é uma linguagem aberta, né? E tudo que é feito em cima do R é de licença aberta, então é software livre e de código aberto, ou seja, código aberto quer dizer que você consegue ler tudo que o programador escreveu, né? Não está compilado em 0 e 1, porque quando você manda o negócio que você escreveu e passa para o computador, aquilo vira 0 e 1. Aí você vai pegar, sei lá, o programa do Windows, tal, programas fechados, não que eu tenha feito isso, tá? Mas estou só dando uma ideia. Você não vai conseguir ler o que a pessoa fazia. Então, o que a pessoa fez. Então, um programa de código aberto é isso. Você vê exatamente o que ele está fazendo. E um programa livre, de licença livre, é um programa que você pode baixar, usar à vontade, modificar, pode vender, né? Desde que você siga algumas regras aí. Então, isso tudo te dá um poder bastante grande, aí, uma liberdade de trabalhar muito grande. E aí o que é legal é, como isso é de código aberto e é livre, então as pessoas no mundo inteiro escrevem contribuições, né? Então, o legal do R é isso, você tem um monte de análise estatística diferente, a cada ano as pessoas inventam métodos novos, né? E aí você, queria usar esse método, cara. Nossa, aí você vai pegar lá uma SPSS, uma coisa assim. Não deu tempo ainda dos caras criarem, ou eles não têm interesse em fazer, ou você vai ter que comprar um plugin lá não sei da onde, né? E aí no R, o legal é que a maioria das pessoas que trabalham são pesquisadores, então ele veio dos pesquisadores, né? Então todas as livrarias elas têm referências bibliográficas, tem um jeito fácil de se chegar nas referências, né? E aí é isso, vai ter lá, um cara inventou um método na China, aí vai ter um outro cara na Rússia que fez um pacote sobre esse método e liberou para todo mundo no mundo. Então, basta ter uma pessoa competente e generosa que o mundo inteiro ganha uma possibilidade a mais de análise, né? Então, essas coisas que fazem o R ser tão interessante, tá? Não ganho nada para fazer essa propaganda, gente. Importante dizer, isso não é propaganda, isso é só um relato sincero. E aí, então, vamos para a gente entender por que a gente está falando do R aqui, então vamos ver o que é esse menino aí. Então, aqui é o RStudio, né? E aqui, ó, então eu baixei o... Já botei no chat? Já? Não botei, né? Falei que ia botar, não botei, que louco. Peraí. A gente colocou o link do RStudio só no chat. Tá. Eu ia botar o... Deixa eu parar de compartilhar. Eu ia botar o arquivo no chat, né? Só vê se você está mandando para todo mundo, tem que estar escrito everyone aqui embaixo. Tá. Senão você manda só para mim. Deixa eu ver, então. Eu não consegui nem mandar no chat. Hein? Everyone, host and panelists. Ah, entendi. Everyone, ok. Vamos ver se vai. Opa, acho que foi. Vejam lá, então no chat botei um arquivo de texto bem pequenininho, chama aula1 início.r, tá? Aí, então, por favor, baixem esse arquivo.
reenviar o link ou reenviar o arquivo. Vou enviar 2 vezes o arquivo, não sei se alguém não conseguiu pegar. Estou enviando de novo, tá? Então, baixa esse arquivo e aí, quando você baixar esse arquivo, se você já instalou o RStudio, agora eu vou dar uma compartilhada aqui de novo. Então, se você já instalou o RStudio, estou no Windows aqui, no Linux funciona da mesma forma. Eu uso Linux, na verdade, mas a vida varia, né? Mas nos 2 casos, você vai ter o quê? O computador ele vai reconhecer que o arquivo é do RStudio, então ele vai botar esse Rzinho azul aqui, né? Se fosse do Word, ele reconheceria que é do Word, enfim. Então, estou dizendo isso só para simplificar, que é o seguinte: se você já instalou o RStudio e acabou de baixar o script que eu botei no chat, é só clicar 2 vezes em cima desse script, aula 1 início, que ele vai abrir o RStudio, tá? Se isso não aconteceu, aí abre o RStudio normalmente e vem aqui no File, né? E Open File, e aí procura lá no Downloads ali esse scriptzinho que eu acabei de mandar no chat, aula 1 início, tá? Aí, bom, então, depois se tiver alguma questão, você me diz, tá, Maria? Por favor. Tá certo. Inclusive, eu estou aqui como Maria também, né? Olha que curioso. Eu sou Rodrigo, tá, gente? E aí, então, como é que funciona o RStudio, né? Qual que é a lógica aqui dessa janela que a gente está vendo? Então, tem 4 partes, né? Ó, essa parte aqui de cima, à esquerda, é aqui que está o nosso script, ó, tá vendo? Aula 1, início. É aqui que você escreve, ó. Aqui estão os códigos que a gente escreve e depois roda. E eu vou explicar para vocês rapidamente. Eu botei alguns códigos aí de exemplo, tá? Depois o Thiago vai trabalhar com dados educacionais. Aqui é só uma parte mais de introdução ao RStudio, tá? Então, a gente tem 4 partes do RStudio. Em cima, à esquerda, a gente tem o código que a gente escreve. Embaixo, à esquerda, a gente tem o que a gente chama de console, que é como se fosse o computador esperando a gente dar algum comando para ele responder, né? Aí vocês vão ver já como isso acontece. Aí, aqui em cima à direita, a gente tem o nosso ambiente, que por enquanto está vazio, como vocês podem ver. E embaixo, onde vai aparecer gráficos, arquivos de ajuda, esse tipo de coisa. Aqui embaixo à direita, tá? Uma outra coisa legal do script R é que a gente pode organizar ele por tópico, botando essas linhazinhas aqui, ó, né? Então, se você clicar neste botãozinho aqui, ó, Show Document, ele vai mostrar, então, se tiver um código muito grande, você organiza ele tipo com títulos, né? E aí esses títulos aparecem aqui à direita, tá? Então, isso é mais para organizar. Porque esse arquivo você não consegue, ele não é tipo um arquivo Word, você não vai botar aqui negrito, essas coisas, não existe isso. Ele é um arquivo de texto, tá? E aí, então, esse scriptzinho que eu fiz tem 2 partes. Uma primeira, como vocês podem ver aqui, que é para instalar os pacotes necessários para o nosso módulo, e aqui é um detalhezinho de um pacote que precisa disso, tá? Então, o que são os pacotes? São essas coisas aqui, ó. Isso aqui é um pacote bem utilizado, Tidyverse. Isso é outro, isso é outro, isso é outro, né? Então, esse daqui ele tem um monte de funções, ele meio que moderniza o R. Esse aqui ele é para a gente baixar as tabelas, e esses outros 2 a gente vai usar mais para frente, tá? Tem a ver com... Esse aqui serve para importar dados, e esse aqui serve para criar gráficos interativamente. Então, como é que funciona? É simples, você pega uma linha aqui, ó, seleciona essa linha, vem aqui em cima, run. Run é corre. Não é corre. Run é roda. É as 2 coisas. Nesse caso é rodar.
tá? Então, quando você apertar aqui, ele vai rodar o código. O que quer dizer que ele vai rodar o código? Quer dizer que ele vai pegar essa linha, vai jogar para o computador e você vai ver aqui embaixo alguma coisa acontecendo, ó, né? Então, vamos ver. Selecionei a linha, apertei o botão Run e deu um erro. Isso é o R. Update and Load Packets. Aí ele está pedindo para a gente começar de novo. Rodrigo, aproveitando que ele está pedindo para começar de novo, você pode retomar para a gente, que tem algumas pessoas que estão com bastante dificuldade. Aí, Perfeito. se você puder começar de novo, abrir o pacotinho. Tá, beleza. Então vamos começar de novo. Mas aí vocês veem que agora que rolou, né? Daquela primeira vez deu um errinho, mas agora rolou. Foi só apertar aquele OK lá. Mas então, vamos começar de novo desde o zero, é isso? Fechou aqui? Isso, acho que seria uma boa, porque as pessoas estão com alguma dificuldade aqui, falando que estão com... Só uma pergunta, pessoal. A instalação do RStudio, todo mundo conseguiu fazer? Tirando o caso da Silvia, que estava com dificuldade, né? Que estava sem espaço no computador e que vai ter que fazer. O pessoal está conseguindo instalar. Então, a gente está aí com o primeiro passo bem dado, que é a instalação do programa. Então, legal. Tem gente que já tinha conseguido instalar antes. Perfeito, perfeito. E, ó, é isso. Se você está vendo pela primeira vez, né? A Sara falou, nunca tinha visto o R, estou perdidinha. É isso aí, né? É assim que a gente começa. Aí é uma questão de ver se você gosta, assim, né? Mas a gente quer isso mesmo, apresentar. Leandro. É isso mesmo, Leandro. Vão aparecer os seus arquivos na área de trabalho e aí você vai escolher aquele que você vai querer trabalhar. Tá. Acho que o Sandro comentou isso também. O meu arquivo não fez o vínculo com o tipo, né? Ou seja, então vamos só voltar aqui, ó. Vou fechar aqui o R. Então, o que eu tinha comentado é que eu botei esse arquivo no chat, né? Aula 1 início, ponto R, esse R maiúsculo. E, normalmente, depois de você instalar o RStudio, ele já reconhece esse arquivo. Então, você clicar aqui 2 vezes, ele abre direto o RStudio. Agora, vamos supor que, acho que foi o caso do Sandro, não conseguiu reconhecer. Então, o que a gente faz? Então, você abre o RStudio normal, tá? Vem aqui, ó, RStudio. Abre ele. Né? Aí, vocês... Então, isso aqui vai estar provavelmente aqui no download, né? Vou botar aqui no download, para ficar no mesmo esquema. Pá. Então, você acabou de baixar, está aqui no download, né? Aí, abriu o RStudio, vamos supor que não estava isso aqui, né? Então, se abrir o RStudio, ó, ele está vazio, não tem nada no lugar do script. Então, você vem aqui, File, né? Arquivo, Open, File, aí vem no Downloads, que é onde baixou, Aula 1 Início, ok. E aí ele abre, mesma coisa, tá? Então, para quem não conseguiu associar, quem o computador não associou, abre primeiro o RStudio e depois abre o script. Vamos ver o que mais apareceu aqui de confusão. Tá? E aí é isso. No RStudio, ele tem várias opções. Eu só uso a que é free, que é livre. Tem umas que são pagas, que eu não sei exatamente o que tem a mais, mas dá para fazer tudo que você quiser com a primeira opção, né, do download aí. E para o RStudio funcionar, você tem que ter instalado o R também. R, é só isso. R. Né? O R está no RCRAN, que a Maria já colocou o link aí no chat, tá? E é a mesma instrução que a gente tinha dado para vocês. Então, o que mais? Maria, você viu alguma...
alguma coisa Eu acho que específica? por enquanto está tudo certo. A Laide pediu de novo o tutorial de instalação, eu mandei aqui para ela no privado, mas quem quiser o tutorial de instalação está lá na nossa página do aluno, tá bom? Lá na nossa plataforma do curso, que aí lá tem o R, tem como instalar tudo direitinho, tem o RStudio, tudo certinho, tá? Eu vou subir depois lá também esse arquivo do script que o Rodrigo trouxe para a gente hoje, que aí também fica tudo lá disponível, caso alguém não tenha conseguido acompanhar. Tá tudo certo, pessoal? Conseguimos chegar até aqui, junto com o Rodrigo? Alguém está precisando de alguma ajuda? Por enquanto, parece que tudo certo. Tá. E aí, a gente depois vai enfim, reforçar essa possibilidade de que dá para rodar na nuvem também, né? Para quem tiver com dificuldade aí de rodar no seu próprio computador, pode ser no Google Colab e no RStudio Cloud. Isso. Agora Mas você vai passar a instalação dos pacotes de novo, né, Rodrigo? Isso, perfeito. Então, beleza. Aí já responde aqui a pergunta da Mara, que a dela deu erro nessa instalação dos pacotes, né? Então, o Rodrigo já vai mostrar para a gente direitinho como fazer de novo essa instalação. Tá. Então, ó, uma coisa que a gente aprende lidando aí com programação é que a gente tem que ler o que está falando o erro, né? Quando você está rodando, pode dar dois tipos de problema, que é o aviso e o erro, que é o warning, que é o aviso, que é sempre bom ver, mas não é nenhum grande problema. O outro é erro, aí que é tipo, você precisa corrigimento. Então, o erro está falando, ó, cannot open file, não pode abrir o arquivo, permissão negada. Então, esse erro é um erro de permissão, não é um erro do R especificamente. O sistema, por algum motivo, acha que você não pode modificar essa pasta aí. Então, não sei se tem alguma coisa de... Você está no computador, talvez, de trabalho, você não tem acesso a alguma coisa... daqui é difícil de eu corrigir esse erro, tá? Mas o que dá para entender é isso, é um erro de permissão. O Alberto deu aqui uma dica, tentar reinstalar, primeiro instalar o R, depois instalar o RStudio, pode ser que isso ajude. E aí diz para a gente se depois melhorou. Tá, Mara? Mas o que dá para dizer é isso, tem o sistema ele não está deixando o R acessar. Pode ser por uma ordem de instalação ao contrário, né? Se você instala primeiro o RStudio e depois o R, pode ter dado esse tipo de problema. Então, de novo, tá? A gente está aqui no RStudio, essa parte em cima à esquerda é a parte onde está o script, o código, é aqui que a gente escreve as coisas para rodar, né? E o que quer dizer rodar? Então, então, cada linha é um comando, tá? Então, a gente está nessa primeira parte, que é para instalar pacotes. Pacotes são bibliotecas, né? Então, o pacote é uma coisa que alguém, um grupo de pessoas, escreveu e liberou para o planeta, no formato, na linguagem R, né? Para esse curso, a gente vai usar 4 pacotes, que são esses 4 nomezinhos que estão aqui, né? E essa linha, ela vai instalar os 4 ao mesmo tempo, tá? E esse é o comando que, como dá para... Se você souber inglês, é muito fácil entender o R. Está tudo escrito em inglês. Install packages, né? Instalar pacotes. Então, você vem aqui, seleciona a linha inteira, vem aqui nesse botãozinho Run, né? O botãozinho Run é o que vai rodar a linha que está selecionada. Então, apertei o Run, aí ele pediu para reiniciar, para poder instalar direito. Eu falo sim, pode reiniciar para instalar direito. E aí foi lá e instalou. Está instalando, desculpa. Então, você vê que ele baixou rapidinho e aí instalou os 4 pacotes. Então, tem isso aqui que tem que aparecer, ó. Pacote successfully unpacked, tá. Aqui não pode ter erro. Pode ter um warning, um aviso, mas erro não, tá?
E aí a gente já instalou os pacotes. Isso é tudo que a gente fez até agora. O que aconteceu? A gente fazer de novo aqui na segunda linha. A segunda linha ela vai instalar algumas coisas dentro desse pacote que chama Rio. Tá? Então, a gente acabou de instalar esse pacote que chama Rio, mas isso não é muito comum, mas ele pede, depois que você instala, ele pede para fazer mais uma instalação extra. Então, a gente vem aqui, seleciona a linha e run. Né? Aí, ó, rodou aqui embaixo. Está vendo aquela linhazinha que a gente botou para rodar? Ela aparece aqui embaixo e ela está falando true, verdadeiro. Quer dizer que, beleza, rolou. Deu para instalar. Você pode rodar as duas linhas de uma vez só também. Ó. Né? Se você selecionar as duas e apertar o run, vai acontecer a mesma coisa. Um detalhe importante é, essas linhas um pouquinho mais marrons aqui, ó, elas não são código, elas são comentários. Né? Elas são coisas que a pessoa que está escrevendo o código, você, depois que você escreve, lá 2 semanas depois, você não lembra o que você escreveu, então você tem que deixar umas explicações para você mesmo. Né? Então, essas explicações a gente faz o quê? A gente põe primeiro uma hashtagzinha aqui no jogo da velha, e aí o computador entende que o que tiver para a direita do jogo da velha, ele não vai rodar, não é código, é um comentário que você botou para você mesmo. Então, vamos ver aqui o que já apareceu de dúvidas. Tá. Tá. Bom, Mara, vai contando para a gente aí. Às vezes a parte de instalação, especialmente no Windows, ela tem algumas coisas meio chatinhas. O Linux, bom, depois que você conseguir instalar o Linux, que é meio para quem gosta, né? É super fácil trabalhar no R. O R dentro do Linux ele combina bastante bem. E às vezes melhor do que no Windows. Muito bem, então o que a gente fez até agora foi só instalar 4 pacotes. Tá? Aí, para você ver, aí eu não botei aqui, mas para você ver se instalou mesmo, você pode vir aqui embaixo à direita, tem um lugar aqui que chama pacotes, está vendo? Ó? Aqui ele vai mostrar para você tudo que está instalado em termos de pacote. Então, por exemplo, quero ver se está instalado um pacote chamado Tidyverse. Aí você vai lá embaixo, no T, ó quanta coisa. E aí você vê o Tidyverse. Cadê o Tidyverse? Cadê o T? System Library. Ué, deixa eu até aqui. Aqui, ó, Tidyverse, tá? Você vê aqui para que serve cada pacote, né? Você vê que tem uma descrição e outras coisas que para a gente não é necessário. Agora, isso você só instalou, tá? Se você quiser usar esses pacotes, que a gente não vai usar hoje, mas se quiser usar, você tem que usar o comando que é library, ou seja, livraria. E aí você escreve, por exemplo, Tidyverse, e aí roda isso aqui, e aí o pacote carrega e você vai poder usar ele. Tá? Então, vocês vão fazer daqui a pouco com o Thiago. Nesse primeiro script, a gente só está instalando os pacotes, a gente não vai usar eles, a gente vai usar códigos bem básicos do R que não precisa de pacotes, já vem com R. Tá? Aê, Mara! Maravilha, Mara! Putz, péssimo trocadilho, né? Desculpa qualquer coisa. Então, só para a gente, para mostrar um pouquinho, dar um gostinho de como o R funciona, né? Então, eu fiz alguns códigos de exemplo aqui embaixo. Então, primeiro que é importante, rodar essas 2 linhas, né? Para vocês terem os 4 pacotes que a gente vai usar no módulo. E agora vamos passar para essa parte de baixo aqui, que é só uns códigozinhos bem simples que eu fiz para a gente
se familiarizar um pouquinho como o R funciona, tá? Então, primeira coisa, notem que o ambiente aqui está vazio. O ambiente é o quê? É o ambiente, é como se fosse a sua mesa de trabalho, você não tem nada nela, né? Não tem dado, não tem nada. Então, essa primeira linha, ela vai fazer o quê? Ela vai carregar alguns dados, né? Como se fosse pegar uma tabela e botar na sua mesa de trabalho. Que dados são esses? São dados do R mesmo, tá? Não é de dados de educação, dados de exemplo que as pessoas usam quando vão testar pacotes, quando vão dar aulas, esse tipo de coisa que a gente está fazendo agora. Então, essa linha data íris, ela está falando assim, pegue os dados, né, data, que tem o nome de íris. Então, a gente vai lá, roda isso aqui, pá. Aí dá para ver aqui embaixo, né, que apareceu o negocinho que rodou, e dá para ver aqui, ó, nosso ambiente já tem alguma coisa nele, que é o íris, né? Aí, se você clicar nela, você vai ver ela. Esses são os dados aqui, ó. A tabela de dados chamada íris, né? E essa tabela a gente vê que tem 5 colunas, as 4 primeiras são numéricas, a 5ª coluna é uma coluna categórica, né? Com 3 categorias, e ela está falando aqui do quê? Ó? Não sei se vocês lembram das flores, mas a gente tem sépalas e a gente tem pétalas, né? Sépala é aquela folha verdinha que fica embaixo, e as pétalas são as folhas coloridas, aquela parte colorida da flor. Então, essa é uma tabela sobre flores, que é só para a gente brincar com dados. Então, tem 3 espécies, tamanho das flores, largura das pétalas, das sépalas, etc. Então, essa primeira linha ela só está pegando dados padrão aí do R. Então, no fundo, você vai usar dados educacionais aí, dados do INEP, alguma coisa nesse sentido. No curso, a gente vai usar os dados do SAEB. E aí, a gente vai fazer o quê? Então, agora a gente vai fazer alguns comandos bem básicos em cima dessa tabela, para entender ela. Então, primeira coisa, a gente quer saber as dimensões da tabela, quantas linhas e quantas colunas. E aí a gente vai usar uma função que chama dim, tá? Então, dim. Então, a gente vai lá, seleciona, roda. Aí, ó, apareceu aqui embaixo a resposta, tá? Então, a dinâmica é sempre essa. A gente roda aqui em cima e aqui embaixo aparece uma resposta. Então, eu rodei o dim íris e ele respondeu isso aqui, ó, 155. Então, o que ele está falando aí? Ele está falando que a tabela tem 150 linhas e 5 colunas, tá? Então, esse é um comando bem simples, a gente costuma usar bastante. E aí, por que eu estou usando esses comandos? Vejam como tudo é em inglês aqui, ó. Eu quis os dados. Dado em inglês é data, né? Não é data tipo de dia da semana, é data analysis, né? Então, aí eu quero ver as dimensões da tabela. Eu uso um negócio chamado dim. Agora eu quero ver a parte de cima da tabela, a cabeça dela. Isso é bom quando a tabela é muito grande. Você só quer ver algumas linhas para ver a tabela. Então, você usa uma outra coisa que chama head, que é cabeça, né? Para ver. Então, você roda aqui, ó. Aí ele vai mostrar só o comecinho da tabela. E aí agora vamos começar a brincar um pouquinho mais. Então, lembra que a nossa tabela chama íris, né? Se eu só escrever íris aqui embaixo, ó, íris, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar a tabela inteira, né? Então, isso é legal, as coisas têm nomes. Isso facilita muito. E aí a gente vê que dentro dessa tabela íris, a gente tem aquelas 5 coluninhas e uma delas se chama sepal length, ou seja, comprimento da sépala, né? O tamanho da sépala. Se eu quiser pegar, então, se eu quiser ver só essa coluninha aqui, ó, só essa coluninha aqui, né? Eu não quero falar das outras coisas, só quero falar do tamanho da sépala. Como é que eu consigo acessar essa primeira coluna e só ela? Aí o segredo, ó, é esse dólar aqui, tá? Então, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas isso a gente já começa a entrar na questão do código, né? Então, se você tem uma tabela
e depois você tem um dólar, esse dólar está dizendo o que vier para a minha direita é uma coluna dessa tabela, né? Então, se eu selecionar isso tudo ao mesmo tempo e rodar, o que acontece? Ó, ele vai mostrar aquela coluna, né? A mesma coisa. Ó, você vai ver aqui, ó, o primeiro valor é 5,1. Se eu for ver lá naquela coluna, o primeiro valor é 5,1, tá? Então, é a mesma coisa. Então, esse é um jeito de você trabalhar separadamente as colunas. A gente usa bastante isso. Como a gente usa isso? Então, por exemplo, eu quero saber o comprimento médio das séculas. Qual que é a média desses valores todos aí, né? Aí que veio o legal do R, ó. Como é que é média em inglês? É mean. Então, o que você faz? Você escreve média em inglês. Pronto. Só Já isso. aprende o R e uma segunda língua. Não é, exatamente. 2 em 1. É isso. Aprendi inglês, R e estatística ao mesmo tempo, né? É uma maravilha. Isso, e é verdade, tá? Otimização do tempo. É isso. E aí o único detalhe que você tem que prestar atenção é que, ó, você abre um parênteses aqui, tá vendo? Então você escreve média em inglês, que é mean, abre um parênteses e dentro do parênteses você põe os números que você quer tirar a média deles. Pode ser qualquer coisa, né? O que eu estou botando aqui dentro? É aquilo que a gente acabou de separar aqui, ó, tá? Então, a gente vai pegar esses números aqui, pá, todos esses aqui, e vamos tirar a média deles. Então, vem aqui, selecionou a linha, rodou. Está aqui a média deles, ó, 5,84, né? Aí você pensa, puxa, mas muito difícil esse número, né? Não dá para ter um número ali que nem esses aqui, ó, mais arredondadinho. Aí, como é que funciona? Então, você vai pegar essa mesma coisa aqui, ó, min, iris, esse mesmo códigozinho aqui, ó, ele está aqui embaixo, é igualzinho, tá? Mas o que eu fiz nesse código de baixo? Eu adicionei um outro comando. Então, você vê que aqui ele está meio indo de dentro para fora, né? Então, aqui dentro, ele vai tirar a média, e aí a gente já sabe que esse pedacinho aqui, se você rodar, ele é o quê? Ele é 5,84. Então, você vai pegar esse 5,84 e vai fazer uma outra função com ele, que é arredondar. E aí, de novo, volta ao inglês. Como é que é arredondar? É round. Ó, que beleza. Então, eu quero arredondar esse número aqui, ó. Selecionei, rodei. Aí está aqui embaixo, arredondou para 6, né? 5,84, arredondando, dá para 6. Fazer isso aqui, ó, é a mesmíssima coisa de fazer isso aqui, ó. Você pega esse objeto aqui, tira e põe o resultado dele. Ó. Então, é a mesma coisa. Pá, rodou, 6, né? Aqui embaixo. Então, isso é para vocês entenderem como que funciona o R, tá vendo? Você vai botando, você tem um monte de número, aí você tira a média desses números. Isso vai dar o quê? Um outro número, né? E aí, então, esse outro número, que é o 5,84, para o R, tanto faz você botar o número ou você botar algo que gere esse número. Isso é muito legal. Então, você vai botando uns códigos dentro do outro, né? Claro, faça isso com muita calma, porque existe uma coisa chamada bug, que está sempre aí. Existe uma coisa também chamada falta de atenção com os dados, que está sempre aí também. Então, uma das dicas para trabalhar com R é assim, tem que ter paciência. Na verdade, não é dica para trabalhar com R, é dica para trabalhar com dados, né? Tenha paciência, não queira sair concluindo tudo em um dia, né? Você tem que conferir as coisas básicas como missing data, dados faltantes, enfim, tem sempre coisas importantes para conferir antes de se empolgar ali com o seu achado, né? Deixa eu ver aqui, então, dando uma pausinha, ver o que temos de dificuldade. Rodrigo, só uma pergunta. Esse script que você mandou para a gente, passou para a gente, ele pode ser utilizado como base para a gente rodar outros dados, certo?
Então, aí Perfeito. a gente tem um modelo de fórmulas. Então, cada vez que a gente precisar, por exemplo, selecionar uma variável, a gente pode usar esse íris, né? Cifrão, cepal, ponto lente, a gente troca o nome dessa coluna para a gente rodar. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um arredondamento no round, consegue fazer, né? A gente troca ali alguns dados, né? Mas a gente pode usar esse script que o Rodrigo nos passou como modelo para uma série de tratamentos de dados, desde que a gente preste atenção e troque os nomes das colunas, das linhas, das variáveis ali de acordo com a tabela que a gente vai trabalhar. Então, acho que é isso, é um Perfeito. script básico para a gente fazer uma exploração básica de qualquer tipo de tabela de dados que a gente venha a jogar aqui dentro do RStudio. Isso, perfeito. O que vai mudar é o nome da tabela, ou seja, esse Iris, né? Mas você pode dar o nome Iris também, mas é mais fácil escrever Saeb. Esse é o nome que você quiser, tá? Então, os nomes aí dos objetos são nomes escolhidos, né? Então, vai mudar o nome da sua tabela e vai mudar o nome da coluna. Então, aqui vai estar, por exemplo, Saeb, dólar, nota de matemática, uma coisa assim, tá? E a ideia é usar como base, mas esse script ele é bem simplesinho. O que o Thiago for trabalhar talvez seja mais interessante. Aí, o Alexandre perguntou se quiser fazer um arredondamento no round. Não sei exatamente o que você está querendo dizer, Alexandre, mas eu vou te dizer uma coisa que dá para fazer no round. Não sei se é isso que você queria saber. Tá vendo que então a gente botou esse númerozinho aqui, né? Aquele 5,84 aqui, meu, tem que 6 casas decimais. Se eu só usar a função round, então isso é uma função, tá? A função round, abrir parênteses, todas as funções você tem que abrir parênteses, pus a coisa dentro do parênteses. E aí ele arredondou, né? Só que ele arredondou demais, ó, 6. Pô, gente, não precisava arredondar tanto, né? Então pode fazer que nem o Sandro sugeriu aqui, ó, 2 casas decimais. Como que eu arredondo esse número para 2 casas decimais? Aí eu ponho aqui, ó que difícil, uma vírgula e 2. Pronto, só isso. Aí eu seleciono, run, e está aqui, ó, arredondou para 2 casas decimais. Tá? Uma casa decimal, aqui, mesma coisa, arredondou uma casa decimal. Tá? Super fácil. E aí vou dar uma outra dica para vocês, porque isso aqui é meio chatinho, só, pô, mas como você sabe que tinha vírgula, 1 e tal? Então, uma das coisas muito legais do R é que ele é super intuitivo. Então, se você pensar, por exemplo, round, você sabe que é uma função de arredondar, né? O primeiro número que você coloca é sempre a coisa principal, é a coisa que você está analisando. Mas as funções, elas às vezes têm outras opções também. E o R ele é tão intuitivo que às vezes você nem precisa ir pesquisar. Você só pensa assim, pô, round. Se eu fosse fazer uma função de arredondar, qual seria a principal opção que eu daria para as pessoas? É o número de casas decimal, não tem muito mais coisa do que pensar em arredondar, né? Então, isso já aconteceu comigo várias vezes, de eu pegar e falar, putz, ele podia botar uma opçãozinha aqui, e aí eu nem fui ver o help e funcionou, né? Agora, uma outra dica extra é o help, gente. Help é tudo, tá? Então, se você quer entender isso aqui que eu fiz aqui, ó, você vem antes da função e põe uma interrogação. E aí você seleciona essa parte aqui, ó, interrogação e round, que é a função, né? Roda isso aqui e ele vai entender que você quer saber como funciona essa função. Você quer saber, olha, que opções eu tenho nela. Então, ele vai abrir aqui embaixo à direita o help, ó que beleza. Isso é uma coisa que o R tem e que outras linguagens não têm assim tão fácil. Então, se eu estiver desconectado da internet, ele vai me mostrar isso aqui. O help ele está no sistema do R, né? Então, ele vai falar, ó, como é que funciona? Essa função chama round, ela tem umas opções que é arredondar para cima, tem uma opção que é arredondar para baixo, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, ele vai dizer essa questão de por que eu pude botar esse numerinho, esse 1 aqui, ó.
Porque a função round ela tem duas opções, ela tem duas entradas. Uma é o x, que é aquilo que você quer arredondar, que nesse caso é o 5,84, mas o round dá uma outra opção também, é quantos dígitos você quer, né? Então, quando eu não botei nada aqui, ó, ele arredondou para 0, porque ele entende que se eu não botar nada, é 0 dígitos, né? Mas aí eu poderia aqui, aí eu posso botar aqui tanto o número 2, quanto eu posso botar digits igual a 2. É a mesma coisa, tá? Então, isso é só para vocês entenderem o basicão do R e das funções. E do help. O help é super útil, ele sempre tem o mesmo formato. A primeira vez que você olha pode parecer estranho, mas depois que você olhar isso umas 3 vezes, você já acostuma, ele é padrão, tá? E aí, eu não sei se a gente já está meio adiantado demais no tempo. Eu vou precisar sair já também, que eu tenho um outro compromisso, então eu vou... O Thiago chegou já, não? Não sei como é que tá. Bom, Chegou, o Tiagão está aqui com a gente já. Tá. Então eu vou falar bem rapidinho aqui que vocês vão ver que o Thiago vai ser bem mais, digamos, evoluído do que isso, tá? Mas aí só continuando aquele exemplo de que o R é falar em inglês, ó. Então se você quer tabular, né, aquela contagem, tabulação de variáveis, você vai usar table. Ó que beleza, tabular. E aí aqui a gente está pegando aquela outra coluninha de espécies. Então você roda essa linha, ele vai te dizer aqui embaixo, olha, a gente tem 50 linhas de uma espécie, 50 linhas de outra espécie e 50 linhas da outra espécie. Então é um banco de dados bem equilibrado. Aí, se a gente quiser, por exemplo, fazer um gráfico de x e y, a gente vai usar essa outra função aqui que chama plot. E aí, dentro do plot, você vai pôr x igual a quem, y igual a quem. E pronto, é só isso. Vai lá, roda e está aqui o plot. Então, a gente vê que tem uma correlação entre tamanho da pétala e tamanho da sépala, né? Agora, a gente quer fazer um plot diferente, por exemplo, box plot. Então, você tem aqui o box plot. Aí, essa formulinha não é tão óbvia, mas também enfim. E aí, você vai ter um gráfico desse tipo aqui, ó, em que você consegue juntar uma variável categórica, que é essa das espécies, com uma variável contínua, que é essa do tamanho da sépala. E dá para ver que cada espécie tem um tamanho típico de sépala. E aí a última coisa que eu queria mostrar para vocês, antes de passar para o Thiago, é essa coisa do objeto, né? Que eu acho que vai ser importante. Então, o que é essa coisa do objeto? Aí, quando você começa a fazer muita conta e você vai... E aquela conta que você fez é importante. Então, por exemplo, eu posso simplesmente rodar isso aqui, ó. Ele vai fazer uma coluna dividido por outra coluna. Isso vai dar um resultado numérico, um monte de números, né? Então, ó, você vem aqui, seleciona só essa parte, roda aqui, ó. Então, isso aqui é um monte de número, é o resultado dessa conta que você fez. Ah, mas isso aqui é mais importante, eu vou usar depois também. Então, o que você faz? Você pega esse resultado e guarda ele num objeto que tenha qualquer nome. E aí e esses objetos vão vão aparecendo aqui no ambiente, tá? Então, vou mostrar para vocês isso. Selecionei a linha toda, rodei, e apareceu o objeto aqui, tá? Então, qual que é a vantagem? A vantagem é, agora que eu quiser fazer qualquer coisa com esses números que estão aqui, eu não preciso fazer a conta de novo. Eu só repito o nome do objeto, ele está guardado lá dentro, né? Então, se eu venho aqui, ó, no objeto, seleciono só o objeto e rodo, você vai ver aqueles números que a gente guardou dentro dele, e aí eu posso fazer um gráfico com esses números aí, um histograma, por exemplo, usando essa função hist, né? Então, se eu rodar aqui tudo, vai aparecer aqui à direita um histograma representando aquele objeto que a gente fez, tá? Então, esse aqui é o básico do básico para você não se perder no R. Então, inglês, use palavras em inglês. Lembra que o dólar, ele está separando, ele vai identificar as colunas de uma tabela, né?
E lembra que a gente pode guardar as coisas em objetos com qualquer nome, e isso facilita bastante a vida. Ufa, acho que era isso. Deixa eu ver se tem algum comentário no chat. Temos comentários ótimos aí do pessoal conseguindo. A Mara falando que selecionou alguns tutoriais no YouTube depois para dar uma aprofundada. E eu falei que é bem por aí, né, que o R ele pede que a gente explore, né, que a gente faça uma série de explorações, de tentativas, de erros. O erro ele faz parte, né, do aprendizado. A repetição é a alma da aprendizagem, não é? Quem nunca ouviu essa frase? Então é isso da gente sempre ir repetindo as nossas tentativas, a gente sempre, né, começar a explorar, que acho que é um ponto legal aí. É um ferramental muito interessante, é um ferramental que ajuda muito a gente a tratar dados. Então, queria agradecer super, Rodrigo, acho que foi ótimo. Para algo que é bastante até complexo, né? Quando a gente olha de primeira, eu acho que você conseguiu aí mostrar para a gente o caminho das pedras inicial. Então, aí agora a gente segue com o Thiago, que vai fazer uma exploração para a gente, né, Thiago? Bom dia. Bom, valeu, pessoal. Então, preciso ir agora, mas próxima aula estamos aí. Valeu, Thiago. Valeu, Rodrigo. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Thiago. Bom dia. A gente fez uma divisão aqui. Eu espero conseguir pegar essa segunda hora aqui e estar à altura do Rodrigo, né, que Com certeza estará, com certeza. demonstra um conhecimento e consegue fazer assim. Demonstra também ser um bom professor, né? Assim, professor que vai trazendo, vai brincando e tal. Então, a ideia, eu não sei se a gente vai querer fazer aquele intervalinho de 2, 3 minutinhos ou segue direto. Eu acho que a gente pode dar um intervalinho aí para o pessoal tomar uma água, né? Ir ao banheiro, quem quiser. Legal. Até porque é bastante complexo, né? Quem estava aqui trabalhando deve estar um pouquinho cansado. Então, vamos dar aí uns 5 minutinhos para vocês poderem tomar uma água e ir ao banheiro. No meu relógio aqui são 10h03, tá? Então, a gente volta 10h08, tudo bem? Tá bom. E aí a gente continua. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Legal. Aqui é a gravação, para a gente aqui retomar a nossa aula. E aí tudo isso vai ficar disponível para vocês na plataforma, tá bom? Então, se por acaso alguém perdeu alguma informação, alguém quiser retomar alguma explicação que o Rodrigo fez ou que o Thiago vai fazer, depois esse vídeo nosso aqui vai subir lá na plataforma, tá bom? Vocês também poderão ter acesso aos vídeos gravados do módulo de gestão que está acontecendo aí em paralelo à nossa aula aqui, com o instrutor o Wanderson e alguns convidados, né? Então, depois vocês vão poder acessar esse conteúdo, tá? E aí, quem queria participar dos 2 módulos vai poder ter acesso aos 2 conteúdos, tá bom? Então, vai ser bem legal também. Então, bora lá, Thiago. Bom, vamos lá então. Eu vou compartilhar a tela agora. E aí, pessoal, qualquer dúvida, vai jogando aqui no chat, tá? A gente vai dialogando. Acho que essa dinâmica que a gente tem feito também é legal, é um espaço para a gente tirar dúvida. Deu erro, teve dificuldade, joga aqui que a gente vai explorando, tá? Tanto nós aqui, o Thiago, eu, quanto o pessoal do curso, porque tem um pessoal aqui que está conseguindo colaborar muito bem com os colegas, que provavelmente já é um pessoal que já usou o R, já tem alguma familiaridade aí. Então, quem tiver dúvida, quem tiver problema, vamos jogando aqui que a gente vai explorando tudo isso juntos, tá bom? Bom, eu espero que eu consiga ver o chat aqui, mas tudo bem. Bom, eu sou o Thiago, né? Eu tinha participado, eu participei no módulo 2, né? Eu sou mestrando na Faculdade de Educação, tal, e tenho mexido com dados em relacionado à avaliação educacional desde 2012 ali, e aí aprofundar um pouco mais depois de 2016. Bom, então o universo da avaliação está no meu dia a dia de alguma maneira, principalmente essa parte de dados, né? E com o R, e aí eu achei super interessante porque assim é uma linguagem que ela ficou muito, ela foi desenvolvida e ficou muito difundida, e foi difundida dentro desse universo estatístico, né, dos estatísticos, dos matemáticos,
porém, ela tem ganhado espaço maior também na parte de análise de dados, mas aí pensando em pessoas de formações variadas, né? Então, não está mais específico somente com estatísticos e matemáticos. Obviamente que ela tem uma curva de aprendizagem um pouco mais íngreme, né? Assim, ela é um pouco mais, demanda um pouco mais no início, mas aí depois você consegue ter um aprendizado um pouco mais satisfatório, assim, mais rápido, né? Mas no início ela demanda um pouco mais de tempo, né? E dedicação, como a Maria tinha colocado. E aqui eu só faço um parênteses, que eu entendo que no nosso dia a dia, principalmente aqui pensando no pessoal que é das secretarias, tal, que mexe com dados, a ideia é que você faça sempre uma... Pelo menos eu fiz assim, aí eu posso contar do que eu fiz, né? Você vai utilizando, sempre fazendo uma estimativa de tempo que você gasta para fazer um determinado trabalho, uma planilha no Excel, ou no Calc, né? No caso é no Calc. Quanto tempo eu gasto? E aí o quanto tempo eu tenho para entregar esse trabalho? E aí, a partir disso, eu uso aquele tempo que eu tenho que sobra, que se eu consigo fazer muito rápido, então, se eu tenho que entregar daqui 3 horas ou 4 horas, e eu consigo fazer a mesma coisa em meia hora, eu uso esse tempo restante para tentar fazer no R. E aí, tentando fazer no R, eu vou aprendendo um pouco mais a linguagem e os desafios. Porque, como o Rodrigo colocou, são vários desafios, né? Principalmente a questão de atualização de pacote, a atualização da linguagem em si, do próprio R, e que vão dando vários bugs aí que vão aparecendo. Porém, é muito mais satisfatório e rápido, que você consegue fazer bastante coisa, né? Então, eu fui fazendo dessa maneira para que você vai trocando, né? E vai utilizando cada vez mais o R. Bom, uma dúvida que eu tenho, Maria, só no sentido de que, se a gente já tinha colocado, não me lembro agora se a gente tinha colocado, que a gente iria utilizar microdados do Saeb e, de alguma maneira, a gente ia baixar. Se não baixou, a gente pode baixar agora, tal. Sim, eu pedi para o pessoal baixar o de 2007 e de 2019. Não sei se todo mundo baixou. De toda forma, eu vou jogar aqui o link, tá bom? E Tá. aí, quem quiser, quem puder baixar agora, caso não tenha baixado, já vou disponibilizar o link aqui no chat. Legal. É importante só... Tá, então ótimo. Então já temos aí... Então, Tá? eu não consigo baixar o microdado, demora um pouquinho, por isso que eu estou fazendo esse... alertando, porque não é tão rápido, dependendo da internet. Tudo. Você ia falar alguma coisa? Não, ia falar que é isso. Aqui tá os links, né? Legal. É legal a gente separar. Quando vocês baixarem os microdados, vai vir bastante coisa. O que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar aqui as bases do 5º ano de 2017 e de 2019. Então, depois que vocês fizerem o download, precisa descompactar o arquivo. Normalmente, ele vem ou numa pasta zip ou num WinRAR, para quem utilizar esse tipo de compactador. Então, vocês vão ter que descompactar, pegar as pastas referentes ao 5º ano, tanto de 2007 quanto de 2019, e pegar o dicionário de dados. Tá? É sempre importante a gente trabalhar com o dicionário, trabalhar as bases para a gente saber qual coluna corresponde a que tipo de informação, tá bom? Então, se por acaso alguém não baixou, quando baixar isso, abre lá, vocês vão ver, é mais ou menos essa tela que o Thiago está mostrando para a gente. Isso. Então, a gente abre isso, aí dentro vão ter as bases por ano, tá? Vão ter alguns outros recortes, e aí vocês baixam tanto a base quanto selecionam o dicionário de dados. Beleza? Isso, exatamente. Então aqui eu só vou passar, assim, né, de tudo que a Maria falou, eu só vou mostrar um pouco mais graficamente aqui, né? Então, já baixei, já fiz aqui, a pasta estava zipada, já extraí ela daí de dentro, né? Então, dentro dessa pasta aqui, Microdados Saeb 2019, estão todas as informações que o INEP disponibiliza, né? Então, todas as informações que... Tá muito pequeno? Não, né? Tá bom, né? Tá um pouquinho pequeno, mas dá para entender o que a gente está vendo. Tá, não, legal. Então, são todas as informações que o INEP disponibiliza. Então, nós vamos ter aqui várias pastas, acho que já devem ter tido contato, como também teve contato lá no módulo 2, né, do curso,
no básico. Então, a gente tem várias informações aqui. Um outro documento que eu chamo a atenção, que é importante ler, até para entender a estrutura, para quem, né, passou ali pelo curso e viu mais ou menos a estrutura do SAEB, aqui no Leia-me e documentos técnicos, você vai ter muita informação da aplicação, de como foi montado, algum histórico do SAEB, então também é muito importante. Você tem as matrizes de referência, né, para o SAEB 2019, e também as planilhas de resultados, aqui pensando mais nos agregados já. Existem alguns inputs, que aí o pessoal do INEP já disponibiliza em algumas linguagens aí, para alguns softwares, alguns inputs. Já teve um período que faziam para o R, não voltou, mas assim, espero que volte, que facilita, principalmente essa questão da leitura e tal. Tem as escalas de proficiência e o que a Maria falou, o dicionário que a gente vai dar uma olhadinha agora. Antes disso, nós temos a pasta dados. Eu só vou abrir rapidamente a pasta dados. Então, nós também temos informações, as principais, e que eu aconselho, não tente abrir diretamente um CSV aqui, utilizando um Excel, por exemplo, porque o que vai acontecer? Primeiro, muito provavelmente pode ser que trave, né? Mas o que provavelmente vai ocorrer? Ele vai demorar bastante. Quando ele abrir, já vai aparecer uma informação para você. Olha, não conseguimos carregar o documento por completo. Então, onde ele vai parar? Não sei se alguém já teve curiosidade, mas tanto o Excel como o Calc, eles têm 1.400.000, 1.040.000, 1.400.000 linhas. Volta disso. Então, é o limite dele. Então, se tiver menos de 1 milhão, ele abre, fica pesado, tudo, mas ele vai abrir. Se tiver mais de 1 milhão, ele vai abrir no limite dele, que é 1.040.000, 400.000 ali, ele para ali. Todo o restante, bom, ele corta, ele desconsidera o arquivo e não tem dados. Isso é importante, porque às vezes você vai querer fazer uma análise e esquece isso, e aí você começa a trabalhar com dados que estão faltando dados ali naquele meio, né? Até porque... Só uma dica, né? Normalmente a gente consegue abrir em Excel ou diretamente em Calc as planilhas que são referentes ao país todo, a estados, né? Às vezes até a municípios. Quando a gente começa a descer, desagregar mais os dados, então quando a gente vai chegando ali em diretor, em escola, em aluno, aí é impossível a gente rodar no Excel ou no Calc, porque ele não tem essa quantidade. A gente tem muito mais que 1 milhão de escolas, a gente tem mais que 1 milhão de alunos, a gente tem mais que 1 milhão de... Então, tem alguns dados que eles não rodam. Normalmente é isso. Para dados que pensam Brasil e regiões, unidades federativas, até municípios, a gente consegue abrir facilmente numa planilha de Excel, numa planilha de Calc e rodar algumas coisas ali. Mas os outros dados que vão ter muito mais linhas, né? Então a gente para e dá uma olhada. Eu tenho mais de 1 milhão de alunos? Tenho. Então, ele não vai rodar. Exatamente. Então, assim, tomar um pouco de cuidado com essa questão, né? Obviamente que aqui, por exemplo, uma das coisas que dá para olhar rapidamente é o tamanho do arquivo, né? Aqui no caso, por exemplo, esse do segundo ano, muito provavelmente dê para abrir diretamente, por quê? Porque ele só tem 21 mega, né? Então ele não é um arquivo tão pesado próximo dos demais, né? Se você pensar no nono ano aqui, ele tem quase 1 giga, né? Só de arquivo para você abrir, né? Então ele é bastante pesado. E mesmo no R, para quem acompanhou lá no módulo 2, a gente não abriu diretamente, e aqui também nós não vamos abrir diretamente. Isso é importante, não sei o quanto que o Rodrigo falou disso, mas o R é uma linguagem, né? E aí com o RStudio, né? Essa unidade aqui de esse software, para que a gente possa ter uma relação mais amigável com o R, a linguagem em si, como ela trabalha no computador, ela sempre vai utilizar a memória RAM, né, do computador. Então, isso aqui é muito importante. Porque mesmo como dica, né, mesmo sem trabalhar com dados muito pesados, importante você estar sempre carregando aquilo que salvando aquilo que não é mais tão necessário no momento, né? Não é tão necessário no momento, e principalmente você não ficar com dados carregados ali onde na parte de cache, eu vou colocar assim, né? Na parte que ainda não está salvo, nos objetos que você está criando,
os objetos que você está criando, você não manter ali objetos que ainda não serão mais utilizados. Você salva, exporta, tira do R. Porque quanto mais você carrega dados, mais memória ele utiliza. E aí a tendência é, conforme você vai se empolgando, você vai ver que o computador começa a ficar lento. E por que ele está ficando lento? Porque você está usando cada vez mais, e aí você começa a abrir outras coisas. Aí abre um navegador, abre várias abas do navegador. Bom, a tendência é o seu computador. Só se o seu computador tiver, por exemplo, 64 gigas, uma coisa assim, uma coisa bem robusta, que muito provavelmente não vai sentir. Mas um computador, né, que é mais usual, aí, com 8 gigas, ele muito provavelmente vai sentir. Bom, então aqui nós temos os dados. Olha isso. Só isso daí. Tá. Então, aqui a gente vai olhar agora o dicionário, né? Então, nós temos duas versões, uma para LibreOffice, outra para Excel, né? Mas nada, nenhuma diferença. Eu também utilizo o Linux, tá? Então, não é nenhum padrão, ninguém aqui é obrigado a usar Linux, é porque a tendência a usar Linux, não, aqui a questão é só escolhas, né? Eu também utilizo o Linux, assim como o Rodrigo também, né? Acho que talvez alguém mais utilize também. Bom, então aqui a gente tem os dicionários de todas aquelas bases que estão lá naquela pasta dados. E aqui a gente vai utilizar hoje, mais como início de conversa, retomando alguma coisa do módulo 2. A ideia é tentar retomar alguma coisa do módulo 2 e ali fazer limpar um pouco alguns dados, fazer algumas transformações, e eu acho que já dá conta do dia de hoje, que é ter essa parte inicial de introdutório ao R, né, algumas funções, o ambiente onde nós vamos trabalhar com R, e já ter esse primeiro contato com alguns dados, como que eu posso subir, algo parecido com o que foi no módulo 2, mas avançar um pouquinho mais no sentido de limpar os dados, fazer algumas transformações e começar a tirar algumas inferências disso. Algo mais simples nesse sentido, porém, eu acho que vai dar daquilo que a gente conversou inicialmente, eu acho que dá um início, um start interessante para as próximas duas aulas, né? Que aí a gente pode aprofundar mais na segunda aula e não carregar muito na primeira aula e assustar as pessoas. Nossa, tanta coisa. Eu acho que já tem bastante coisa aqui já, esse contato inicial, até porque tem que mudar um pouco da lógica, né? Bom, Thiago, se você puder, se você for trabalhar o dicionário, aí eu sugiro que você aumente um pouquinho tá. a visualização para a gente, que aí a gente só consegue ver o nome da tabela. Melhorou? Não aumentou, não. Ah, agora sim. Ficou Legal. bom. Então, aqui nós temos todos os dicionários, né? E aí a gente vai passar para o que nós vamos dar uma olhada hoje, que é o dicionário TS Aluno do 5º ano, tá? Bom, então, o porquê da importância do dicionário, né? Eu acho que aqui a gente tem essa clareza que vira uma política pública, né? Você dá maior transparência, né? Então, o dicionário ele é importante, e aqui ele é importante, acho que a maioria aqui também é de secretaria, a importância que tem em qualquer dado que a gente for enviar para qualquer pessoa, mesmo que seja internamente a secretaria, da importância que tem de você enviar o quê? Um dicionário junto, né? E por que do dicionário junto? Porque a outra pessoa, às vezes, não vai conseguir reconhecer aquilo que você, na sua cabeça, está tudo muito claro, né? Então, o que é o ID região, ou pior, né? O que é o 1, aqui, começando aqui, né? Então, nós temos a variável em si, né? A variável em si. Essa variável é a que vai estar lá no banco de dados, né? Então, só para exemplificar melhor, será o nome da coluna, né? Então, a variável será o nome da coluna. E o conteúdo dela está descrito aqui, né? Então, nessa parte aqui, o que de fato vai estar preenchido, né? E aqui é importantíssimo, então, a gente compreender o seguinte: por que da importância do dicionário? Bom, porque se eu vou enviar para uma pessoa esse 1, 2, 3, 4, 5, e não disser o que é 1, 2, 3, 4, 5, a pessoa do outro lado vai ter que fazer algumas interpretações e muito provavelmente ela não vai compreender, ela não vai extrair
toda a potencialidade que aquela nossa planilha, os dados, eles poderiam possibilitar. Então, é importante isso para qualquer tipo de dados, é importante a gente sempre mandar, mesmo que seja um dicionário micro, assim, uma coisa, mas que dê a informação daquilo que a gente realmente quer passar. Tá? Então, aqui a gente tem informações desde da própria aplicação, né? Qual é o ano de aplicação do SAEB, então terá uma informação lá, as regiões, os estados, os municípios. Então, aqui é importante, porque pessoas aqui de vários lugares do Brasil, é importante ter clareza, né? Então, no microdados, eu sei que eu posso, a partir daqui, começar a fazer alguns insights. Né? Por exemplo, olhar só para dentro do meu estado, mas eu quero olhar para outros estados, eu quero olhar para capitais. Tudo isso eu consigo a partir daqui, né? A partir de olhando os microdados e sabendo quais são as variáveis que eu preciso. Então, é importante destacar isso, porque essa análise ela vale tanto para os microdados do SAEB, como para o microdados do Enem, microdados, por exemplo, que tem lá disponível, qualquer outra... Basicamente, para o INEP, é qualquer banco de dados com microdados que a gente vai encontrar esse dicionário de dados, né? Então, a gente vai ter tanto para as avaliações da educação básica, aí, que é o que o Thiago estava falando, o SAEB, o Enem, quanto até quando a gente for olhar alguns bancos de dados do ensino superior, alguns indicadores, índices que o INEP também disponibiliza, sempre vai ter esse dicionário de dados, uma nota técnica explicando como que acontece. Exatamente. Então, essa é a importância dos microdados, né? Então, aqui para nós, eu vou passar rapidamente aqui, né, sem querer entrar em grandes detalhes, mas aí a gente vai ter algumas coisas que a gente vai poder utilizar, acho que mais na próxima aula, até pelo tempo, mas, assim, algumas coisas que são importantes aqui, né? Então, você ter clareza que dentro daqueles microdados, né, eles foram organizados em blocos e cadernos. Então, cada linhazinha daquele dado, ele representa um estudante. Então, todas aquelas informações do estudante, elas estão relacionadas às colunas. Então, em cada linha é um estudante e as informações deles estão separadas nas colunas, né? E aí, aquela informação está relacionada a um caderno que ele fez em um determinado componente. Então, se ele fez em leitura, né, o instrumento para leitura em língua portuguesa, então ele tem um caderno específico com blocos, é a mesma coisa para matemática, ciências, tudo que teve. No quinto ano, por exemplo, não teve ciências, não teve outros componentes, só tiveram língua portuguesa e matemática. Já no nono ano, teve pela primeira, retomando, na realidade, um pouco de ciência como teste ali. Bom, tem toda a parte aqui de amostras, de extrato. Aqui é importante só frisar, que eu acho que não vai dar para fazer nessa aula, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa na próxima aula, como um exercício até, reproduzir alguma coisa do INEP, por exemplo, a própria média geral do Brasil, das escolas públicas, por exemplo. Média geral do Brasil, média geral do seu estado ou das escolas do seu estado. É muito importante a gente considerar essa questão do peso, né? Do peso, que teve uma ideia de amostra, uma ideia de expansão da amostra, e essa questão do peso, né? Mas isso a gente vai falar um pouco mais, acho que na próxima aula. Bom, e aí, para ampliar então as possibilidades com microdados, é também linkado com os dados do SAEB o questionário de contexto. Né? Então, a gente tem diversas informações. Uma coisa que a Maria falou que é importante, tudo isso que a gente está fazendo aqui, e até mesmo o próprio script que a gente está, que eu já passei aqui, ele serve para fazer análise em relação aqui de qualquer item do questionário em relação à proficiência. Então, eu só preciso modificar o item que eu quero fazer na análise, mas a ideia permanece a mesma. Então, se eu quero fazer um cotejamento aqui sobre a escolaridade da mãe, por exemplo, ou qualquer frequência que os pais comparecem à escola, qualquer outro item que eu tenha interesse aqui, por exemplo, tem essa questão da TV a cabo, do Wi-Fi, tudo isso eu consigo relacionar de alguma maneira com dado de proficiência. Então, isso é importante a gente frisar. E a gente vai trabalhar aqui, então, com esses dois itens aqui do questionário, que é, de novo, cor, raça
e a questão da escolaridade da mãe, por enquanto. Então, esse aqui é o nosso dicionário, tá? E a gente agora, então, vai para os dados. Tudo bem? Vai jogar o script aqui para a gente, Thiago? Eu já joguei, já. No chat? Eu acho que a gente não recebeu. Se você puder anexar de novo, você coloca everyone e clica no quadradinho então. de folhinha ali do lado. Ele estava aqui aparecendo para mim que... Olha lá. Engraçado, eu também não recebi, talvez... Análise e tal, foi enviado com sucesso. Não. Aqui não apareceu. Acho que talvez você tenha enviado... Ó, eu enviei de novo agora. Tá? Para mim está aparecendo com sucesso. Verdinho e tal. Não. Vocês estão vendo, pessoal? Você mandou aí para everyone. Tá escrito? Você não quer me mandar por e-mail, Thiago? Eu tenho que subir aqui? Tá. Realmente não apareceu para ninguém mesmo. Estranho. Vamos lá. Se você quiser mandar no WhatsApp também, eu já jogo aqui, que for mais fácil para você aí. É que nesse momento eu estou trabalhando com 2 computadores aqui, aí o WhatsApp está no outro computador. Não, o que for mais fácil para você. E aí nesse daqui eu vou passar só para cá, só para outra tela aqui. Bom, então vamos lá. É estranho, não... Olha lá, Sandy. Estranho demais. Será que tá carregando aqui? Vou tentar de novo aqui. Peraí. Pode ser isso. Não quero salvar. Ô Maria, só para eu entender aqui, no chat aqui é Tá escrito to, é o aí send você file, coloca né? everyone, isso, e aí você clica, do lado do everyone tem um quadradinho, com tipo uma folhinha do Word. Você clica Então, ali. o meu aparece assim, 3 pontinhos. Ó, deixa eu digitar aqui. Olá. A mensagem olá aparece. Aparece, mas está Então. hosts e panelistas. Você está mandando só para mim. Tá vendo? Onde está escrito to, você tem que colocar everyone. E agora? Agora foi. Beleza, foi. O pessoal recebeu também, né? Para mim apareceu aqui. Sim, agora chegou. Agora foi, Thiago. Show de bola. Agora você mandou para todo mundo. Legal, legal, legal. Entendi onde estava pedindo para mudar aqui. Então vamos lá. É porque ele aparece diferente aqui. Você está. Cada parte está num lugar aqui. Não sei se é assim também para você. Não, aqui está tudo junto. Acho que é a versão que você tem aí para Linux. Na hora que eu jogo aqui na tela, aqui aí você tem uma partezinha que eu estou vendo nós dois, aí tem uma outra tela com chat. Bom, vamos lá então. Então, agora a gente vai trabalhar então diretamente no R. Tá? Bom, então aqui é o script que eu compartilhei. Né? A gente vai sempre estar dando uma testada no script. Bom, o Rodrigo ele já fez a instalação de alguns pacotes. Né? Mas aqui a gente vai utilizar especificamente o data table e o deploy.
Eu não vi o Rodrigo instalar o dplyr. Então, a gente precisa aqui, quem já está com o script aqui, rodar essa parte especificamente aqui do dplyr para ele poder instalar, tá? E aí, depois de instalar, a gente poder carregar isso na biblioteca, tá? Então, aqui, a gente carrega aqui o data table e também carrega o dplyr na biblioteca para que a gente possa utilizá-lo, as funções que estão dentro desse pacote. Como o Rodrigo falou, o R ele trabalha focado na ideia de comunidade, né? Então você tem, e aí aqui cabe para qualquer um de nós, tá? Conforme você vai trabalhando com R, vai ficando especialista nisso, você pode desenvolver pacotes, até mesmo só para você, funções que ajudem a você fazer o seu trabalho no dia a dia, tá? Então existem comunidades que elas vão trabalhando dentro de pacotes, dentro desses pacotes, por exemplo, data table, tá? Para conseguir resolver problemas. Por exemplo, o data table ele vai ser utilizado para fazer o quê? Carregamento dos dados, a gente carregar os dados no R, porém, sem precisar carregar diretamente todos na memória, né? Todo o conjunto de dados na memória. Na realidade, o que a gente precisa aqui é carregar parte dos dados, só aqueles dados que a gente de fato precisa. Tudo bem? Então, aqui a gente vai utilizar o data table para isso. E o dplyr para poder movimentar, fazer toda a manipulação dos dados. É importante frisar que trabalhar com limpeza de dados, manipular as bases de dados, fazer relações, você tem a própria linguagem R no sentido de base dela, então, que daria para fazer coisas que a gente faz com o dplyr, que são um pouco mais sistematizadas por ser um pacote, também daria para fazer com a linguagem R, vou colocar nesses termos assim, mais raiz. Porém, para começar, para familiarizar, eu acho que até mesmo para se tornar um pouco mais simples, entre aspas, aqui, é importante, então, a gente utilizar um pacote igual o dplyr. Então, bom, carregamos os pacotes, estão com eles na biblioteca, o que nós vamos fazer primeiro? Aqui. Acho que a maioria deve estar familiarizado com esse script. Eu fiz algumas modificações nele só para a gente avançar um pouco mais na limpeza e organização dos dados. Então, o que a gente quer, de fato, é capturar alguns dados, algumas variáveis que estão no nosso conjunto de dados, e o que a gente quer é carregar elas para o RStudio aqui e poder trabalhar com elas. Só uma coisa importantíssima aqui, que é a gente, para que dê tudo certo, a gente tomar a seguinte atitude agora, tá? Porque, caso contrário, vai gritar um grande erro aqui, muito provavelmente isso vai ocorrer. Até para você ver o erro ocorrendo, seria importante, já que se você já tiver com o script aí, você tentar carregar os pacotes tudo, e tentar rodar agora essa primeira parte aqui que eu vou selecionar. Então, dados, tarará. Eu vou explicar ela melhor, mas só para a gente ver o erro que vai dar. Então, se você rodar agora, o que vai acontecer? Muito provavelmente, tá? Se tudo tiver como eu estou pensando, ele vai dar um erro que ele não encontrou essa base de dados TS aluno 5F CSV.csv. Ele não encontrou. Ele não sabe o que você está dizendo. Você está falando para mim que o pacote, né? O pacote está dizendo para você o seguinte: olha, eu tenho uma função aqui, essa função feed aqui, ela está dizendo para você o seguinte: olha, eu vou até lá na pasta, vou pegar esse seu conjunto de dados aqui, né, esse seu arquivo de dados, e nesse arquivo de dados eu vou buscar quem? Eu vou buscar algumas variáveis que você me passou. Eu vou selecionar essas variáveis. Porém, quando eu fui até a pasta uma determinada pasta, eu não encontrei esse conjunto de dados. Então, aqui é importantíssimo a gente fazer o seguinte: a gente ter clareza onde nós estamos setados. Então, o que significa isso? O R, quando você abriu o RStudio, ele setou, então ele indicou para onde ele está encaminhando ou pegando dados ou encaminhando dados. Então, qual que é a pasta, qual que é o diretório que ele está encaminhando?
Então, quando você abre o script, a partir, por exemplo, você baixou aqui agora, ele foi para sua pasta Downloads. E aí você abriu o script a partir dali, ele está setando onde? Ele está setando na pasta Downloads. Ele já está identificando onde é a pasta de origem desse arquivo e ele está setando exatamente lá. Quando você abre pela primeira vez o RStudio e não a partir de um script, muito provavelmente ele vai ficar em documentos, no geral, do computador. Então é importante, aqui eu só vou executar, vou abrir um parênteses rápido, vocês estão percebendo que a minha tela do RStudio é um pouco diferente, né? Ela é um pouco diferente e tem cores diferentes. Bom, aqui cada um tem um jeito. Eu vou mudando às vezes, quando eu me canso um pouco da cor. Perceba também, como a gente passa mais tempo na frente desse RStudio, a tela acaba sendo da preta, né? A gente trocou a versão dela. Se você quiser fazer isso, eu não sei se o Rodrigo falou isso, mas se você quiser fazer esse tipo O Alexandre colocou aqui no site, que a gente vai aqui no chat, né? Que a gente vai em Tools, Isso. Global Options, Appearance. E aí Exato. A gente troca ali as cores. Exatamente, você faz a troca, tudo. E aí, ali também, naquele mesmo ponto, você faz a troca desse posicionamento. Então, para mim, aqui eu gosto de trabalhar com o console do lado direito. Aqui no caso, aqui o console está aqui em cima, então tudo que eu for rodar vai estar aqui do lado direito, e a parte de arquivos ela vai estar aqui embaixo. Então eu tenho script, arquivos, console e toda a parte de plots, ajuda, pacotes, no mesmo lugar. Tá? Tiago, uma dúvida. Quando a gente trabalhou aqui com o Rodrigo, a gente ficou com alguns arquivos nessa parte, no caso na sua de baixo, na nossa está aqui na parte direita superior. Como que a gente limpa para começar essa nova exploração? Eu acho que, para ser bem objetivo, até por conta do tempo, para a gente conseguir avançar, a parte mais simples e mais fácil de limpar é você vir do lado aqui onde está o tamanho aqui, ó, 600 megas aqui, você vai ter uma vassourinha. Aí você clica na vassourinha e ele vai perguntar se você quer de fato limpar, e aí você retira. Você também pode utilizar, se você quiser eliminar um desse específico. Você pode vir aqui, ó, olha nessa tela aqui do console agora, por favor. Você pode digitar a função RM, de remover. E aí essa função ela vai dizer para você assim, o seguinte, olha, o que você quer? Você quer retirar um ou você quer retirar um conjunto? Ah, eu quero retirar um. Então você digita o que você quer. Por exemplo, aqui eu vou fazer rapidamente. Aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui o mod 1 aqui. Um arquivo aqui, mod 1, que tem um 5 salvo dentro. Eu tenho um objeto, certo? Um objeto que tem uma coisa salva dentro, tudo bem? E eu quero retirar esse objeto. Então, eu venho aqui no RM, nessa função RM, e escrevo mod 1. Tudo bem? Eu estou medindo as coisas pelo seu rosto, Maria. Conforme... Não, tudo bem, aqui está pequenininho, eu estou aqui assim, ó, na miopia. Né? Mas tudo bem. Tranquilo. Então, aqui no caso, se eu digitar aqui, então, deu um Enter, o que aconteceu com os dados aqui? O mod 1 sumiu. Tá? E se eu fosse um conjunto de mod 1, por exemplo, ao invés disso, eu fizesse isso aqui. Por exemplo, eu tenho 2 desse, né? Mas aí não é ser mod 1, ser mod 2. Então, aqui eu estou selecionando, né, como o Rodrigo falou, e poderia vir aqui e clicar no Run. Mas, no caso, aqui eu vou fazer um pouco diferente. Para facilitar, para não ter que deslocar a mão para o mouse, eu vou, depois que eu selecionei, eu coloquei na linha, eu aperto o Ctrl e dou um Enter, que aí ele carregou os dois. Tá? Então, Ctrl, Enter, seguro o Ctrl, aperto o Enter, ele roda da mesma maneira que eu estivesse apertando o Run. Só a diferença do Run para o Source é que o Source ele vai rodar como se você estivesse rodando uma função. Então, ele vai rodar tudo junto. Ele vai rodar o script inteiro. Aí eu quero rodar o script inteiro, eu sei que não tem erro nenhum, eu quero rodar tudo de uma vez. Então, o Source vai fazer isso. Isso, exatamente. Então, aqui agora eu tenho, por exemplo, o mod 1 e o mod 2, mod underline 1, mod underline 2, valores qualquer lá dentro, e eu quero apagá-los. Então, eu venho aqui dentro do RM, deixa eu tirar meu mouse de cima, e aí eu vou colocar o quê? A linguagem R ela trabalha com a ideia de vetor.
ela é vetorial. Ela sempre vai trabalhar com a ideia de vetor. Então, eu vou colocar um C aqui, vou abrir um C e abrir parênteses, ele vai abrir e fechar automaticamente, e esse C, ele vai... Eu vou digitar o quê? Entre vírgulas, né? Eu vou digitar o meu mod 1, vírgula, o mod 2. E aí, se eu der um Enter agora, ele vai fazer o quê? Apresentar um erro aqui, né? E o que é esse erro aqui? Bom, esse erro aqui é porque eu estou colocando algo que ele não está entendendo. E aí é importante aqui, só para a gente compreender, eu colocar a função como o Rodrigo falou. Olha, bom, o que eu tenho que fazer aqui? Né? E aí, ó, aqui, ó, eu teria que ter colocado o quê? Uma lista, e não um C. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, o remove aqui, o remove ou RM é uma lista, um list, né? Então, esse list aqui dentro eu deveria ter colocado o RM, list, e aí dentro do list, o list, e aí dentro do list eu passar o quê? Eu passar aí sim o C com os nomes, né? Mod 1, entre aspas, mod 2, entre aspas. Se tudo estiver certo, quando a gente fizer isso, ele vai fazer o quê? Ele vai remover. Tudo bem? Então, se eu passei só mod 1, mod 2 com C, porque o Thiago falou que C é o que vai criar um vetor. Então, eu coloco o C, coloco os nomes lá dentro, porém, o pacote está dizendo para você, olha, não, eu não trabalho assim, eu trabalho com lista. Né? Então, o que é uma lista? Bom, ela pode ser um conjunto de várias coisas, ela pode ser um conjunto só um conjunto de objetos, ela pode ser um conjunto de caracteres, ela pode ser várias coisas dentro dessa lista. Eu posso carregar várias coisas dentro dessa lista. Posso carregar, por exemplo, conjunto de objetos que sejam objetos que tenham que sejam totalmente diferentes. Então, eu posso carregar uma lista com objetos que sejam... Um objeto seja uma tabela, o outro objeto seja um data frame, e aí a diferença de tabela e data frame ela é que tabela só vai guardar informação que seja do mesmo tipo, e o data frame já vai aceitar informações de tipos diferentes. Então, tabela ela só vai aceitar a informação numérica, ou um caractere, ou string, como a gente chama, né? Então, ela só vai aceitar desse tipo. Já um data frame ele vai aceitar uma informação que seja uma string, uma informação que seja numérica, uma informação que seja um factor, por exemplo, uma booleana, né? Certo ou errado, verdadeiro ou falso. Então, um data frame aceita informações diferentes. A gente vai trabalhar aqui, então, com o data frame. Mas voltando lá, fechando parênteses aqui, voltando lá na questão do que eu estava falando do linkar, do setar, como que eu sei se está setado ou não, né? Eu sei que está setado ou não se eu fizer o seguinte, eu venho aqui e coloco get wd. Vou buscar a função getWD. E na função getWD, quando eu der um enter nela, ele vai dizer o quê? Onde está setado o seu RStudio nesse momento. Então, no meu caso aqui está em Home, Costa Ferraz, Documentos, Thiago, Curso Open, Avançado Open. Então, é lá, na pasta Avançado Open, em que o meu RStudio está apontado. O que significa isso? Significa que o dado tsaluno5f.csv ele tem que estar dentro de onde? Da pasta Avançado Open. Tudo bem? Tá. Tudo bem, então. Tudo bem, Jeane. Então, eu não entendi muito bem, mas se sou eu, se foram informações de várias partes, eu vou tentar ser mais objetivo aqui. Vamos ver. Vou tirar essa parte daqui. Então, nesse caso aqui, eu quero saber onde estava setado. Então, estou sabendo onde está setado, sabendo onde está a pasta. Porém, vamos supor que não está na mesma pasta. Tá? Não está no mesmo lugar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso setar. Para não utilizar uma outra função, que seria setwd, e aí a gente tem que saber todo esse caminho, o que eu faço? A gente pode ir por aqui, ó, session, clica aqui no botão session,
vem aqui em Set Working, e aí em Set Working você vai ter Choose, quer dizer, escolha, né? Para você escolher o diretório. Então, onde você quer setar? Em qual diretório que você quer setar? E aí, ou é a questão da qual que é o diretório que eu quero setar. Então, eu vou escolher esse diretório. E aí eu clico, então, e aí eu posso navegar no meu computador, né? Navegar no meu computador e ir na pasta, exatamente na pasta onde está aquele meu arquivo. E aqui é importante você ter tanto o script como o arquivo no mesmo lugar, até para ficar organizado. E por que disso? Porque tudo que você for salvar depois, a gente usa uma função para salvar, e aí ele vai salvar naquela pasta. Então você sabe que ali tem o script que você colocou, e você pode salvar, e ele vai manter lá o script. Você tem o arquivo original, a base de dados original, e também você tem todos os arquivos, tudo que você for, gráficos, o que você for exportar do RStudio, salvo nessa pasta. Então, você não precisa ficar direcionando. Tudo bem? Então, a gente vai lá, escolhe a pasta, no caso aqui, documentos, como eu tinha colocado, curso pré-avançado, e eu estou dentro dessa pasta, e aí eu clico em Open. Então, o que ele está fazendo? Ele está setando a minha pasta. Está vendo aqui a função, como eu tinha explicado? setwd. Porém, eu teria que colocar todo o caminho bonitinho, sem errar nada, para ele saber que aquela pasta existe. Ou eu posso ir usando os botões, como eu indiquei. Bom, feito isso, agora que eu tenho lá o meu, está setado, está bonitinho, eu venho aqui em dados, agora eu vou selecionar, então eu vou contar um pouco sobre essa função. Então, agora a gente vai, de fato, carregar os dados, né? A gente quer carregar os dados aqui no nosso RStudio. Então, a gente vai utilizar essa função, trade. O que ela tem? Né? O que ela está dizendo para nós? Bom, ela está dizendo o seguinte, ó, qual é o arquivo? Qual é a base de dados que você quer analisar? Bom, eu quero analisar, a gente quer analisar essa ts underline aluno underline 5ef.csv. É ela que a gente quer, então, carregar dados dela. Ótimo. Então, ele já sabe disso, já está passando isso para a função. Aí eu utilizo uma vírgula, né? Toda função, a gente também pode criar uma função, mas toda função de qualquer pacote, ela sempre vai ser dividida, ela sempre vai ter parâmetros. Então, o que a gente quer é passar informação para esses parâmetros, ou deixar o default dele, o que ele já vem, já que foi programado para ele fazer originariamente. Né? Então, quem ali programou aquela função, ele passa alguma coisa que é default, ou ele fala assim, isso aqui é obrigatório. Então, por exemplo, aqui o file é obrigatório, não tem como. Se ele não souber qual que é o dado, se ele não souber qual que é o dado, ele não tem como carregar. Né? Se ele não souber qual que é a base de dados que você quer que eu busque, ele não tem como carregar. Agora, por exemplo, a informação, se tem essa segunda aqui, se ele não souber se tem cabeçalho ou não, tanto faz. Né? O que ele vai fazer é, bom, ele falou para mim que tinha ou não tinha. Como default, eu estou colocando que não tem. Tudo bem? Então, se não tem, quando eu carregar a base de dados, não vai ter nenhum nome específico, nenhum nome especificado como nome de variável. Porém, a gente sabe que o INEP disponibilizou com o nome de variável as bases. Então, a gente diz, olha, é verdade, tá? Pode pegar a primeira como nome de variável lá nos dados. E aí ele vai pegar o nome a primeira linha lá como nome de variável. Senão acontece o quê? O nome das variáveis que o INEP colocou vem como primeira linha, como se fosse dado. E aí a coisa complica, e daí você vai ter que fazer todo o movimento de levar como nome isso e depois eliminar essa linha. Bom, vírgula novamente. Aí a segunda parte agora vem um select. O que a gente quer fazer com esse select? A gente quer, de fato, selecionar as variáveis que a gente vai trabalhar. Então aqui a gente vai trabalhar, por exemplo, né, com ID região, com ID UF, proficiência LP Saeb, proficiência MT Saeb e os dados do questionário aqui, Q002, Q004, Q005, né? TX, underline RESP, underline Q002. Bom,
Mas, Thiago, de onde eu tirei essas informações? Onde estão esses nomes, né? Bom, esses nomes das variáveis estão lá no dicionário. Então, é a importância de você ter o dicionário, né? Então, você vai até o dicionário e consegue pegar essas informações. Então, vamos aqui carregar rapidamente tudo isso. Então, eu seleciono, Ctrl Enter. O que ele vai fazer? Lembra, é pesado, é bastante pesado. No arquivo é pesado. Então, o que ele vai fazer? Agora ele vai selecionar. No caso aí, como eu já tinha carregado anteriormente, até para verificar se não tinha nenhum bug no script, ou fazer bug de propósito, eu já tinha carregado anteriormente. Mas no de vocês vai aparecer uma barrinha e ele vai estar carregando bonitinho lá. Observe aqui que carregou os dados aqui embaixo, dados underline 1, e aqui, como o Rodrigo tinha colocado, pode ser qualquer nome, tá? A criação aqui é o limite. Tá? Você pode criar. É obviamente que você não vai começar a criar nome de dados, coisas muito mais complexas, cada vez maiores, e depois você não consegue mais saber o que é. Por exemplo, o que significa dados underline 1? Se passar aqui um mês, você voltar para olhar esse script e pensar o que significa dados underline 1, bom, não sei. Então, é importante você ter uma referência, importante ter um dicionário de dados e, principalmente, comentários. Comentários no script é tudo. Tem uma coisa importante no script do R. A tendência é da gente fazer scripts muito longos. Um embaixo do outro, uma coisa embaixo da outra, uma informação embaixo da outra. Se você não fizer comentários, você vai acabar tendo um script com 1.000, 2.000 linhas e, de repente, você vai olhar para aquele script e parece um monstro, porque você mesmo não sabe o que tem ali. Então, é importante fazer comentários para ter toda... Pelo menos na hora que você recuperar ou mandar esse script para alguém, a pessoa ter pelo menos algumas informações para conseguir se guiar naquilo que você executou. Então, nós temos aqui agora dados underline 1, né? Olha aqui com 2.881.685 linhas. Né? São bastante linhas, porém com menos variáveis. Se a gente tivesse carregado as 70 variáveis que tem, muito provavelmente o computador ia travar tudo. Bom, o que nós podemos fazer aqui com esses dados? Vamos primeiro fazer um agrupamento. Então, aqui a gente utilizou, nessa primeira parte aqui, a gente utilizou o pacote DataTable. Essa função, ela é a função do pacote DataTable. Legal. Então, já usamos o que nós queríamos do pacote DataTable e agora a gente vai usar funções do dplyr. Então, funções de organização, fazer funções de agrupamento. Então, vamos pegar aqui esse dados underline 1, que é um que a gente quer gerar agora, e com o quê? O que a gente quer fazer? A gente quer agrupar. Então, nós vamos agrupar essa primeira parte aqui. Nós vamos agrupar o quê? Nós vamos agrupar as respostas aos questionários. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer agrupar as pessoas que marcaram uma determinada categoria em um determinado item. Então, as pessoas que marcaram uma determinada categoria aqui no TX underline resp underline Q002 e TX underline resp underline Q004. Né? Então, as pessoas que responderam esses dois itens, a gente vai agrupar pelas categorias de resposta. E, a partir disso, a gente não quer só agrupar. Então, esse group by aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai agrupar o quê? Esse TX resp Q002 e o Q004. Thiago, mas eu não queria... Agora, nesse momento, eu não queria agrupar, depois eu queria fazer um teste que eu não queria agrupar somente por eles, eu queria colocar o meu estado aqui. Né? Então, eu queria agrupar aqui a minha ID underline UF. Você pode acrescentar o ID underline UF aqui. Né? É uma coisa que a gente vai fazer, talvez, provavelmente na próxima aula. Né? Então, você coloca ali, você acrescenta ali o ID underline UF, e aí ele vai fazer o quê? E aí você acrescenta, importante aqui, obviamente depois, fazer um filtro para ele só selecionar o seu, ele vai selecionar do Brasil inteiro, e aí você faz um filtro, só pega o seu e aí você consegue agrupar. Mas no caso aqui a gente está agrupando dos itens. Mas nós não queremos só agrupar, nós queremos fazer algo a mais, a gente quer agrupar e já fazer algum tipo de operação. A gente quer fazer algum tipo de agregação de dados. Então, nós queremos fazer a média em língua portuguesa, que a gente está olhando para o 5º ano, nesses grupos. Então, para quem respondeu uma categoria no item cor, raça, e em relação a quem respondeu uma categoria na escolaridade da mãe. E aí a gente vai olhar o quê? Bom, a proficiência dessas pessoas. O quê? A média. Aqui é importante também só lembrar, esse pacote, ele utiliza esse pipe aqui, né? Que é o percentual.
pipe maior que pipe de novo, né? Então, esse conjunto aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai possibilitar você passar para a próxima linha, ou você concatenar funções. É isso que ele possibilita, concatenar funções. Tiago, acho que seria legal a gente ir encerrando, que o horário da nossa aula já está no limite. Aí, se você pudesse só fechar essa ideia aí para a gente continuar na semana que vem, tá? Legal. Então, eu só vou, só aqui para ficar com o gostinho, aí o pessoal pode rodar o script inteiro, tá? Mas aí a gente volta na semana que vem nele. Eu vou rodar essa parte aqui, e aí a gente vai verificar o que acontece. Então, rodamos, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. Deu tudo certo. Ele dá uma informação ali. A gente não precisa ligar muito para ela. Ele está dando informação que deu tudo certo. E vamos visualizar no view esses dados. Opa! Tá cheio de NA. E agora? Né? Eu fiz, porém não apareceu quase nada. Apareceu alguns ali, um monte de NA. Quer dizer, um monte de falta de dados. A gente não conseguiu fazer as médias que a gente queria. Nem a média, nem o desvio padrão. Bom, para ficar com bastante emoção, na próxima aula a gente retoma daqui e aí a gente explica o porquê. Até porque as pessoas podem ver no script, tudo, e a gente fala o porquê. O que aconteceu, né? O que eu não fiz anteriormente nos dados para que esses NAs, por exemplo, não aparecessem. O que eu posso fazer para eles não aparecerem, porém, eu não limpei dado ainda nenhum. Tá? Eles estão do mesmo jeito ainda. Tá? Então é isso. A gente poderia ter avançado um pouco mais, mas acho que é importante ir conforme o ritmo da coisa. Muito obrigada, Tiago. Queria agradecer bastante aí a sua explicação. Vou disponibilizar os 2 scripts da aula de hoje na plataforma. O do Rodrigo já subiu, tá? Vou subir o do Tiago agora daqui a pouquinho. Quem quiser tentar rodar em casa, quiser tentar fazer os novos testes, fique à vontade. Se tiverem dúvidas, coloquem para a gente no chat da plataforma, tá? Que aí a gente vai tentando responder para vocês aí ao longo da semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma sugestão, alguma dica, né, para a próxima aula, fiquem à vontade também para nos passar, para a gente ir adaptando isso, porque a ideia é que seja sempre fácil de vocês conseguirem compreender o que a gente está tentando passar, conseguirem compreender os conteúdos, né? A ideia é realmente instrumentalizar vocês. Então, estamos aqui, entre aspas, para servi-los, né? Então, caso alguém tenha alguma sugestão, tenha algum pedido, por favor, nos façam. Usem lá o chat da plataforma que a gente vai estar bastante atento, tá bom? Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. O Helder falou, já rodei. Acho que é isso mesmo, Helder. Acho que tem que rodar tudo. E aí eu acho que até com possibilidade, até para a gente reservar um tempo na próxima aula de dúvidas nesse sentido, de pessoas que já foram explorando o script e mudando, fazendo outras relações. Eu acho que a ideia é essa mesmo, como você colocou. É criar como uma ferramenta, né? Mas acho que tá legal. Então, é isso. Queria agradecer muito vocês. O Helder é o Alberto, na verdade. Ele entrou de novo e aí ele entrou com outro nome. Legal. Olha, Alberto, 2 pessoas em um. Exato. Multifunção. Então, muito obrigada, pessoal. Um ótimo fim de semana para vocês, um ótimo trabalho aí. Estamos à disposição, caso vocês precisem de algum apoio. Tá bom? Tchau. Até a próxima.